Bom dia, pessoal. Meu nome é Annelise. Eu vou apresentar o trabalho Projeto Permacultural da Área de Lazer do Parque Alexandrina, em Presidente Prudente, São Paulo, uma proposta norteadora. Esse trabalho está inscrito no simpósio na categoria de resumo expandido, no eixo temático Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Ele foi elaborado por mim, Annelise Piccolo Agostinho, graduanda em Engenharia Ambiental na Unesp, pela Gabriela Zanqueta, graduanda em Engenharia Ambiental na Unesp também, orientadas pelo Fernando Sérgio Okimoto, professor doutor na Unesp. O nosso trabalho usa como objeto de estudo o bairro Parque Alexandrina, que é esse daqui, em Presidente Prudente, São Paulo, para fazer uma análise socioambiental e trazer soluções às problemáticas que a gente encontrou no bairro. Essas problemáticas começam desde um intenso e desordenado crescimento e urbanização, não só desse local, mas da população mundial como um todo, que trouxe e continua trazendo problemas sociais e ambientais decorrentes do mau planejamento ambiental. Assim, a infraestrutura cinza usada nos centros urbanos, não só em Prudente, mas no Brasil como um todo, leva a problemáticas socioambientais como o acúmulo de resíduos sólidos em córregos e locais inapropriados, ocupações irregulares, erosão do solo, falta de água, enchentes, inundações, entre outros. E isso acaba aumentando os impactos negativos e diminuindo a qualidade de vida. E aí, como resolver isso, né? Uma das ferramentas que a gente estudou para a solução desses problemas foi a permacultura. A permacultura é um estilo de vida e também uma técnica de planejamento ambiental, cujo objetivo é desenvolver áreas humanas produtivas de forma sustentável, respeitando os ciclos naturais e o equilíbrio dos biomas. De acordo com os criadores da permacultura, Mollison e Holmgreen, a definição de permacultura é paisagens conscientemente desenhadas que produzem padrões e relações encontradas na natureza e que, ao mesmo tempo, produzem alimentos, fibras e energia em abundância e suficiente para prover as necessidades locais. Essa aqui é o tripé da permacultura, que são os princípios éticos, que eu vou explicar melhor aqui. É cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro, que é a partilha justa. E aqui são os 12 princípios da permacultura. Ela possui esses 3 pilares éticos e os 12 princípios de planejamento, que são baseados na observação da ecologia e da forma sustentável de interação, produção e de vida das populações tradicionais com a natureza, sempre trabalhando a favor da natureza e nunca contra. A permacultura usa como uma metodologia para que se possa utilizar de forma eficiente os recursos encontrados em um ambiente a setorização e o zoneamento. Isso aqui eu vou explicar mais para frente, vai ficar mais ilustrativo, mas trazendo teoricamente o que é a setorização, é um mapeamento da área envolvida no projeto, tratando exclusivamente das energias externas, ou seja, que não são controláveis, como sol, chuva, luminosidade, ventos, pluviosidade, fogo, para então identificar onde as energias externas devem ser direcionadas ou bloqueadas e adequar o projeto a esses setores. O zoneamento é um complemento da setorização. Ele trata especificamente das energias internas, que são as atividades a serem implantadas. É o que a gente consegue controlar. E planeja a disposição desses elementos a fim de evitar a perda dos recursos energéticos, que é a eficiência, a fim de ter alta produtividade, reciclar os recursos, reduzir manutenções e controlar a produção de resíduos. Os criadores numeram o zoneamento de 0 a 5, onde a zona 0 é onde as pessoas mais precisam, onde elas mais estão, tipo suas casas, e a zona 5 é onde elas menos ou nunca estão, tipo áreas de preservação permanente, por exemplo. Então, a partir dessa ideia é que surge o nosso trabalho, que é a proposta norteadora, esperando que a proposta possa contribuir para a produção de lugares em que as pessoas se identifiquem e possam usufruir dos recursos ambientais disponíveis com respeito e funcionalidade, possibilitando a promoção do desenvolvimento sustentável na produção dos espaços urbanos. Além disso, a ideia foi desenvolver uma proposta sistêmica para solucionar alguns problemas de drenagem, potencial erosivo, soberania alimentar, gestão de resíduos, entre outros que foram os que a gente encontrou no Parque Alexandrina, através de tecnologias sociais e ambientais, que são as soluções às problemáticas que a gente encontrou, como as infraestruturas verdes e azuis, educação ambiental, hortas comunitárias, agroecologia, técnicas de construção, entre outros. Nosso objetivo geral foi desenvolver uma proposta base que será utilizada como norteadora das discussões dos moradores e gestores do bairro Parque Alexandrino, discutindo diversas tecnologias sociais e ambientais fundamentadas nos princípios éticos e operacionais da permacultura, a fim de contribuir com soluções de problemas ambientais do bairro.
Na nossa metodologia, primeiro a gente fez uma fundamentação teórica a respeito das temáticas pertinentes, depois um levantamento documental sobre as condições físicas, sanitárias e socioeconômicas da área e do entorno, depois uma análise do meio físico através de visitas a campo, para, enfim, planejar permaculturalmente a área de lazer do Parque Alexandrina e elaborar uma proposta norteadora para ser apresentada aos moradores e demais atores locais. Então, chegamos no nosso resultado. Depois de estudar o bairro, aqui é uma foto de uma visita a campo dessa área de lazer, desse ponto olhando para cá. Essa aqui é uma imagem uma planta do bairro de 1978. Ela mostra que aqui nessa área de lazer tinha um córrego que nascia mais ou menos nesse ponto. E ele foi canalizado mais ou menos em 2002. E aí fizeram essa área de lazer com alguns nichos de permanência de pessoas sem muita arborização, então essa área não é muito utilizada, e a população usa essa área onde o córrego está aberto, que seria uma área de preservação, as pessoas põem fogo aqui para usar essa área como plantio. No primeiro resultado do nosso trabalho, a gente pegou o bairro e organizou o espaço em zonas, organizando pela necessidade de atenção e dedicação à atividade que estava sendo proposta, visando otimizar a energia. Então, a zona 0 serão a casa das pessoas e as atividades se concentram aqui na área de lazer. Como as pessoas que moram na última quadra estariam longe das atividades que se concentram aqui, a proposta é que os terrenos vazios, que são esses quadradinhos amarelos, sejam ocupados por atividades de zona 1. Então, a zona 0 é a casa, a zona 1 é onde está perto, o mais próximo possível das casas, os terrenos e essa área na margem da área de lazer. Depois tem no interior zonas 2, 3, 4 e a 5 aqui no final. Depois desse primeiro zoneamento, foi feito um estudo dos fatores externos, que são os setores. Então, a gente estudou o potencial erosivo, potencial de ruídos e direção dos ventos sobre a área de lazer, e depois disso consolidamos o zoneamento, depois de estudar a setorização, que é esse segundo mapa. A proposta norteadora, que é o nosso último resultado, é esse desenho com as atividades ilustradas e desenhadas para que seja apresentado para a população de uma forma mais acessível e didática, do que está sendo proposto para ser feito no bairro. Separando, então, as atividades de cada zona, na zona 1 tem passagens elevadas, nichos, leiras de horta, hortas verticais, horta em mandala, plantas alimentícias não convencionais, espiral de ervas, terraceamento, horta em talude, galinheiro móvel. Na zona 2 tem composteiras, estações de processamento e pontos de troca e venda. Na zona 3 tem abelhas nativas sem ferrão, banheiros secos termofílicos, mudários, marcenarias, meliponários, canteiros de obras e criação, como galinha, rã, cabritos ou outros animais de pequeno porte que sejam interesse da população criar. Na zona 4, culturas semi-extensivas, tipo milho e feijão, placas fotovoltaicas, teatros de arena, jardins sensoriais, filtros de ervas, silvicultura como bambu, teca e pinos, agroflorestas, trincheiras de infiltração, biovaletas e floresta. E na zona 5, área de preservação permanente, seja ela restaurada ou nativa. Para mostrar o que está sendo posto em cada parte do bairro, eu separei aqui, a gente separou em zona 1, zona 2 e parcela 1, parcela 2 e parcela 3, para ver o que está sendo proposto para cada parte. Então, na parcela 1, a gente tem aqui primeiro esse alagado construído, como esse terreno é um fundo de vale, chega bastante água aqui das partes mais altas dessa área de drenagem, e aí esse alagado é para receber esse grande volume de água e já fazer um tratamento prévio para proteger a nascente que vai estar aqui depois na parcela 2, mais ou menos nesse ponto, para ser uma proteção dessa nascente. Também tem arena de conversas, nichos de permanência, que a gente valorizou os que já tem lá no bairro, só que colocou uma arborização, um sombreamento necessário para que as pessoas realmente utilizem esse espaço. Tem agrofloresta, horta em mandala, banheiro seco. E na parcela 2, em todas as parcelas tem atividades, repete as atividades, mas eu vou falar principalmente das que não falei anteriormente. Aqui a nascente do córrego está mais ou menos nesse ponto, então, como eu tinha dito. Dá para ver o detalhe do terreno baldio, que são atividades de zona 1, então tem horta em mandala, tem composteira, tem ponto de troca e venda, tem espiral de ervas. Dá para ver também na parcela 2
as zonas mais nitidamente, porque tem a zona 0 aqui, que são a casa das pessoas. Aqui na margem tem atividades de zona 1, então são horta em mandala, horta em leira, espiral de ervas, galinheiros móveis para pequenos conjuntos de animais. E um pouco mais distante tem culturas semi-extensivas, tem silvicultura com bambu, com teque-pinos, tem marcenaria, espaços de produção de obras, tem enxame de abelha sem ferrão, postos de troca e venda, tem um sistema de trincheiras filtrantes. A ideia aqui é ter trincheiras filtrantes ao longo de todo a área de lazer, onde chega um volume maior de água do eixo viário, água de chuva, para encharcar esse solo aqui das leiras e então essas plantas precisar de menos rega, porque o solo vai estar mais encharcado. E onde chega uma água mais fétida, com uma qualidade menor, a sugestão é colocar filtros biológicos para que essa água chegue aqui e seja filtrada para ela chegar aqui na parte mais funda da área de lazer, onde passa o córrego, com uma qualidade melhor, e depois chegar lá no final, onde o córrego está aberto, com uma qualidade maior. Na parcela 3, então, na parcela 3 a gente estudou o potencial erosivo da área, que tem uma declividade maior, então tem um potencial erosivo maior nessa região. Para conter essa erosão, a gente propõe hortas com terraceamento e teatro de arena, que aproveita a declividade e contém a erosão, com devido sombreamento, para que as pessoas realmente utilizem. Também tem outras atividades aqui, e tem a mata recuperada e protegida, aqui é onde o córrego está aberto, com potencial de trilhas e atividades pedagógicas, com estímulo ao turismo e estímulo à educação ambiental. Por fim, então, essa proposta é um instrumento norteador para a transformação do ecossistema urbano junto à população local. Então, o cenário é abrangente e de longo prazo, ou seja, ele pode ser executado do jeito que está sendo proposto ali, com todas aquelas atividades nesse nível de execução, em cerca de 20 ou 30 anos. Então, é para a gente mostrar para a população o que eles podem fazer, aonde eles podem chegar, para eles analisarem, então, ser analisado e considerado por essas pessoas que vão escolher como proceder conforme os seus interesses. Não quer dizer que tudo aquilo vai ser implementado, que o projeto vai sair exatamente como ele está sendo exposto, mas quer dizer que essa exposição é para dar um norte para aquelas pessoas, para dar ideias e para elas analisarem o que elas querem fazer, como elas vão proceder. Por fim, então, a pretensão aqui foi produzir um lugar sustentável, viável, seguro e harmônico entre o ser humano e entre o ser humano e a natureza, funcionando como um modelo para alternativas para áreas vulneráveis que pode ser inspiração para aplicação em outros locais, de uma realidade semelhante, além de criar a possibilidade de um corredor verde que ligue a Mata do Furquim, que é essa vizinha do bairro, a outros fragmentos de mata próximos. É isso, então, essas foram nossas principais referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção, a oportunidade. Gratidão.